você pode vencer. Há mais de 15 anos, a CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilab. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosa, precioso! Hoje, iniciando as gravações da nova temporada do podcast Deus pra Superar. Antes de apresentar para você o episódio de hoje, eu precisei convidar a minha mentora, querida amiga Patrícia Vitória, para te fazer um convite muito especial. Patrícia? Olá, pessoal! É uma honra sentar nesse sofá de privilégios de quem senta aqui para contar histórias. E a gente quer contar a sua história. Através do Deus para Superar, a Salsa vai dar uma palestra incrível no Encontro Mais Mulher, prestigiando a gente a estar num café da manhã maravilhoso que acontecerá nesse sábado, Salsa. Exatamente. Esse sábado, às 8h30, você tem um encontro marcado com as mulheres. É o encontro Mais Mulher. E o que vai ter nesse encontro, Patrícia? Fala um pouquinho mais. Então, nesse encontro, nós teremos, além de um belo café da manhã, que a Adriana, do Le Festim, está preparando para nós, todo um ambiente de autocuidado. Não posso dar muito spoiler, amiga, mas a gente está criando um espaço de spa dentro do evento. Esse é um detalhe. Mas tem mais surpresas para você que estará lá conosco. Você que é mulher, que é essa mulher que quer, além de ser bem-sucedida nos negócios, na sua família, mas ter tempo para você e tomar um belo café da manhã com as suas amigas. É um despertar para você cuidar de si mesmo, né? E encontrar as amigas é um momento que a gente tem de carinho, de confraternização e faz parte, é muito importante, né? Às vezes, nessa rotina de empresária, a gente acaba somando vários atributos, várias responsabilidades. A gente tem a casa, o marido, são os filhos, é a empresa, e isso sobrecarrega. Então, Sim. A gente preparou essa manhã de autocuidado para mim e para você, para nós desfrutarmos deste momento, nos conectando com o nosso feminino, com as nossas amigas, descansando. É fazer um sábado, uma manhã diferente, é sair da rotina. Exatamente. E é tão bom que às vezes a gente não para fazer isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Porque os nossos papéis, como você mesmo falou, acabam atropelando até a nós mesmas, né? Sim. E deixamos de ser prioridade. E a gente quer resgatar isso. Resgatar que ela, quanto mulher, ela é prioridade. Primeiro ela, depois, né, as outras atividades, outras tarefas. Por que não? Assim como num avião, quando a gente vai embarcar, os comissários falam, né? Quando se em caso de despressurização, as máscaras cairão, coloque em si, depois você ajuda o outro. Na vida, a gente precisa ter momentos que coloque a máscara na gente primeiro, para depois a gente ajudar outras pessoas. E é esse o convite que a gente tem para fazer. E onde que a mulherada vai no link para adquirir esse convite?
Então, a mulherada pode adquirir, e se eu fosse você, corria para garantir esse convite, porque está se encerrando as vagas. Pode ir tanto no meu Instagram, patriciavitoria.oficial, quanto no da Salsa, que com certeza vai ter lá um link para você acessar e garantir a sua vaga. Então, só corre, chama as amigas e vem estar com a gente nesse café da manhã. O convite está feito, né? E eu quero te convidar, Patrícia, a falar junto comigo para as preciosas. Vem com a gente, vem pro Mais Mulher. Então, bora lá. Bom, no 3? No 3. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Vem pro Mais Mulher. Olá, preciosas e preciosos. Estamos dando início a mais um episódio de Deus para superar. Mas este episódio é muito especial, pois estamos dando início à nossa segunda temporada de Deus para superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. E não poderia ser diferente disso. Hoje, antes de apresentar o meu convidado especial, eu quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste é a Tiel Story. Este cabelo, esta maquiagem é o Lucas Almeida, meu maquiador oficial. Esses cílios sempre tão alinhados, a minha querida amiga Amanda Freitas. E esses acessórios é a loja Elo 21 Semi-Joias. Que Deus continue prosperando cada dia mais na vida de vocês. Como vocês podem perceber, estamos de casa nova, sim. É um novo ciclo e a gente quer viver o novo de Deus. E eu convidei hoje a pessoa que agora está responsável por essa gravação, viu? Por essa gravação, por essa edição. Te apresenta, Yuda. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Como Salza falou, né? Meu nome é Yuda, só que na verdade é o sobrenome, né? Yuda. Para quem me conhece, né? Fica mais fácil de chamar de Yuda, porque o primeiro nome é Etsu. Salza, muito obrigado, né, por esse convite. Me sinto muito honrado, né, por estar fazendo parte, né, desse projeto, tanto de receber o seu podcast tão precioso da parte de Deus e receber vocês também aqui e ser o participante, né, número 1 aí dessa nova temporada do podcast. Olha, estou muito feliz. Que Deus te abençoe. Gratidão. Eu recebo. Não poderia ser diferente, Hilda, porque assim, dando continuidade, quando eu encerrei a primeira temporada, eu fiz questão de honrar a minha parceira, a Nick, né? Que tudo começou, ela começou comigo lá do zero, sem a gente ter conhecimento. E hoje a gente está, então, dando start, né, na nossa segunda temporada, aonde Deus tocou o coração, e Deus faz dessas coisas com a gente, né? Ele muda os cenários, ele muda as direções, a gente aqui tem que silenciar, se conectar a ele e pedir a direção. E ele me direcionou e me apresentou a você. Legal. E é por isso que a gente está aqui hoje, nesse estúdio novo, tão bem preparado por você, né? Eu que agradeço, preparou hoje tudo do jeitinho que eu imaginava, que lembra que eu te falei que eu queria sair da mesa, né? Eu quero agora viver o novo de Deus para esse projeto, e aí muitas coisas novas vão surgir nessa caminhada, e é uma alegria poder contar com você Que e isso. com a sua dedicação. Sempre à disposição. Mas, além de ter um estúdio muito bem estruturado, você tem um milagre, uma história, um testemunho, né? Que são vários na vida da gente, mas eu sei que tem um especial que te tocou profundamente, que tu vem agora contar pra gente. Com certeza, né? Sempre tem
momentos, né, experiências, né, na nossa vida que a gente acredita muito que se não fosse pela mão de Deus, a gente não estaria mais aqui. E de tudo que ele já fez por ti. Porque tudo na nossa vida é ele, né? Qual foi a experiência que tu vai trazer pra gente? O que que foi que mais te tocou? Bom, como você falou, Salsa, de tudo, faz me lembrar que realmente são inúmeras vezes que Deus, sabe, nos livra de tantas coisas, nos surpreende, sabe, nos liberta de tantas coisas, mas tem uma em especial que eu lembro, sabe, que foi algo assim que eu sofri muito, sabe, que isso começou em 2018, né, a qual meu pai veio a falecer de uma maneira que ninguém esperava, sabe? Então, foi algo assim muito impactante, né? Eu vi meu pai, nessa época eu tinha um restaurante, né? Tive um restaurante em Laranjeiras durante 10 anos, era empresário no ramo de comida, não era de marketing não, Olha, né? E durante 10 anos, né, tive um restaurante, churrascaria self-service, né, ali em Laranjeiras, perto do Detran, né? Então, ali tive muitos amigos, muitas pessoas, conheci muitos empreendedores que iam lá, né, comer no restaurante, fiz muitas amizades, né? E certa vez, né, só fiz uma menção aqui sobre o restaurante, e certa vez, né, meu pai, ele estava vindo da Bahia participar de uma audiência a qual ele foi chamado para ser testemunha de uma situação, né, que ele estava vivendo, né? É uma história muito longa, mas eu vou abreviar de melhor forma aqui, porque eu sei que o aham, tempo, né, não nos permite, mas um dia eu vou contar com mais calma, porque é uma história muito profunda, né? A forma que meu pai faleceu, por isso que eu falo que foi uma dor muito profunda da maneira que aconteceu, né? Então, assim, sim. mas eu vou resumir da melhor forma, Vai Salza. compactar. Vou compactar para que essa audiência linda que você tem entender, né? E a gente ganhar tempo, né? Então, meu pai estava vindo da Bahia, acabou que ele veio participar de uma audiência como testemunha, né? E nesse dia, né, ele apareceu lá no restaurante, falou: Ô meu filho, estou indo para uma audiência ali como testemunha, né, de uma situação que ele tinha se envolvido, né, e Sim. acabou sendo chamado para ser uma testemunha, né? E chegando lá, né, nesse ambiente, né, eu lembro até hoje que foi mais ou menos no horário assim de 1 hora da tarde, né, ele saiu de lá para ir para essa audiência, né? E chegando lá, né, ele entrou, né, esperou para entrar lá na vez dele, né? E o advogado começou a fazer várias perguntas, começou, na verdade, o advogado de acusação, né? Uhum. Começou a insultar ele de uma forma assim, não com palavrões, na verdade, mas assim, usando palavras intencionais, como ele tivesse, né, feito algo a mais que Sim. não dá para falar agora, que é um caso muito específico, sabe? Não, E fique à meu pai vontade. acabou passando mal naquela audiência, né, e veio ter uma parada cardíaca ali dentro, né? Então, assim, é uma história muito forte, né? E para vocês entenderem, né, só uma coisa assim, eu não tenho vergonha de falar porque é algo que talvez você escutando, né, Deus vai tocar no seu coração de alguma forma, né? Meu pai, né, nada mais nada menos, ele estava ali porque ele tinha se envolvido, né, com uma amante, né? Só que ele tinha se arrependido, né? Ele tinha se arrependido, viveu muitos anos com uma amante, né? E ele decidiu largar tudo. Meu pai era um engenheiro civil, um dos mais conhecidos do Rio de Janeiro, bem conceituado, fazia obras para jogadores, artistas famosos, né, do Rio de Janeiro, da classe, né, mais A que você possa imaginar.
E ele tinha um ciclo monstruoso, sabe, de má influências, né? E de uma network muito poderosa, né? Que fazia obras com ele também. E infelizmente ele caiu para esse lado, né? Não conhecia Jesus, né? Nessa época que Sim. ele caiu, não, os filhos conheciam, mas ele não conhecia, né? Então, né? Infelizmente ele veio a desandar por esse caminho, né? E minha mãe acabou descobrindo tudo, né? E aí minha mãe, muito triste, veio para o Espírito Santo. Eles moravam no Rio de Janeiro, né? E logo depois, né? Meu pai decidiu, né? A gente acredita muito que foi através das orações, sabe? Que a gente fez um clamor muito forte, eu e os irmãos que somos cristãos, e Deus ele restituiu o casamento do meu pai, da minha mãe. Só que o inimigo, né, não satisfeito, né, ele ficou perseguindo através dessa mulher, porque meu pai fez o seguinte, ele largou toda a renda que ele tinha de alta per capita, né, de valores altíssimos de projetos, que ele era especialista em cálculo estrutural, né? Então, ele largou toda aquela vida dele que ele tinha no Rio de Janeiro, a vida do pecado, e falou: Eu escolho estar com meus filhos, com a minha esposa que Deus me deu, e com meus netos, né? As netas, que eram Sim. as coisas mais lindas, né? São até Sim. hoje, são Sim. minhas filhas, o filho da minha irmã, e aí vai. Então, assim, ele decidiu dar um ponto final e veio pra cá. Por isso que eu falei, é É muito forte, né? forte, nossa. E nisso, né? Infelizmente se instalou uma guerra, né, de mulheres. Sim. Minha mãe sendo ameaçada pela ex-amante, Ah, que não que não aceitava, né? aceitava, né? E a ex-amante, né, instalou uma guerra contra ela, né, dizendo que ela uma estava ameaçando a outra, uma começou a processar a outra, né, e virou aquela coisa, né, de aqueles processos, eu não entendo muito Aham. do lado jurídico, né, mas enfim, júria, acusação, aquela coisa Sim. toda, e ficou essa guerra na justiça, né, infelizmente parece até um pouco vergonhoso estar contando isso tudo aqui, mas eu sei que eu estou aqui hoje porque talvez alguém precise estar escutando isso hoje, Exatamente. Sausa. Né? Exatamente. Na verdade, eu nunca falei isso nas câmeras, nem no meu próprio podcast. Você acredita? Eu acredito Deus para superar. Acontece exatamente isso. As pessoas, às vezes, elas planejam vir falar sobre algum testemunho e Deus toca no coração e ela conta uma outra história Uhum. que nunca abriu para É. ninguém. E eu sei que alguém precisa escutar isso. Assim, eu tô tendo aqui fôlego para contar porque não é fácil, Eu sei. sabe? Você desculpa, tá? Uhum. Não é fácil porque assim, por que que eu fiz essa introdução de contar a raiz do problema? Para você entender que não foi um luto qualquer do que eu Uhum. passei, não foi o problema que eu vou começar a contar, crise de pânico, quebra financeira, tudo veio por água abaixo, porque não foi uma morte comum. Uhum. Foi de um pai que a gente clamou para estar juntamente com a nossa mãe, Uhum. sabe? E Deus fez isso. Trouxe ele de volta, que a gente morria de medo por meu pai ser um japonês. Os japoneses são muito orgulhosos. E eu morria de medo de meu pai se suicidar pelo orgulho, sabe, de ter Uhum. ferido os princípios dos pais, Uhum. mesmo que aquelas religiões são mais, né, diferente da nossa, mas era um medo que eu tinha. Eu falava: Deus, resgata meu pai, traz ele de volta. Ele voltou, sabe? Voltou para minha mãe, largou tudo, sabe? Tudo que ele tinha, né, entre aspas, de bom em prol da família. Chegando aqui, eu participava de uma igreja que era com o meu pastor dessa igreja. Na época eu tinha um restaurante que eu falei. Uhum. Ele ficou um ano discipulando meu pai e minha mãe na mesa do restaurante. E ele aceitou Jesus naquela mesa. Ah. A com um japonês que nunca aceitaria um evangelho. Uhum. Pela cultura do Uhum. budismo, Seishonye. Uhum. Então,
Desculpa, tá chorando. É assim, Não, tem é tempo que eu não falo emocionante, sobre isso, sim. sabe? Talvez Deus, não sei, marcou já essa segunda temporada com a minha presença, com esse ambiente novo. Talvez uma história um pouco assim forte demais, né? Você até desculpa. Não. Não ia nem contar isso. Não estava preparado. Uhum. Então, e nisso a gente começou a ver a mão de Deus, sabe? Por isso que o impacto foi grande, porque a gente viu Deus resgatar o meu pai da vida que ele estava vivendo. A gente viu meu pai aceitando Jesus. A gente viu meu pai abrindo mão daquela vida que ele estava vivendo para estar junto dos filhos, dos netos, da esposa que foi casada uma vez só. Minha mãe também. Minha mãe, hoje viúva, depois de 7 anos, não casou mais, sabe? Então, voltando para essa parte da audiência, era porque nessa época ele tinha se mudado para Bahia, Porto Seguro. Bahia, vendeu tudo que tinha no Rio, foi morar lá, bem longe, tem uma vida sossegada. E numa dessas vindas para cá, ele veio para uma audiência, né, que o juiz marcou aqui no estado, né, do Espírito Santo para fazer essa audiência. Mas ele como testemunha, só como testemunha, porque na verdade a briga era entre as duas mulheres, a minha Sim. mãe e a ex-amante, né? Mais por conta da perseguição da amante, Isso, né? exatamente, Porque exatamente, é. conhecendo as Aham. tuas raízes, tua mãe jamais entraria num embate, né? É pela revolta da amante não Exatamente, aceitar. com certeza. E, enfim, e meu pai nesse dia, né, o advogado, a gente descobriu depois, né, que o advogado ele, não sei se é verdade, descobrimos por Sim. alto que ele já estava tendo até um relacionamento com Uhum. essa mulher, então por isso que ele foi bem incisivo, Incentivou, né? incentivou. E ele e meu pai, né, naquela pressão, né, toda, né, diante de um juiz, diante, né, de testemunhas e a pressão dele veio, subiu muito rápido, deu embolia pulmonar, parada cardíaca e, né, ali dentro mesmo já começaram a fazer massagem cardíaca nele. Aí ele voltou, depois já levaram para o hospital no carro, ele teve outra parada cardíaca, depois no hospital mais duas e foi transferido para um outro hospital, que foi o Jaime, né? E chegando lá, depois falaram que na ambulância também ele teve outra parada cardíaca. Só que pra gente, a gente tava orando lá de fora, que a gente não tinha notícia, tá tudo bem, esperando meu pai sair, né? Tá ok, foi só um susto, né? Porque até então a gente não tinha notícia, a gente tá sendo acompanhado, era a notícia que a gente tinha. Até então o médico chamou a gente com assistência social e falou assim, friamente, né? Do jeito que eles são preparados, falou assim, olha, seu massacre teve, né, no hospital, teve uma parada cardíaca, na ambulância teve outra, aqui teve tantas, e ele não veio resistir, deu morte cerebral e faleceu. Simples assim, pra eles, né? Uhum. Cara, foi um desespero, assim, tão grande. Eu rolava no chão, assim, de desespero. Foi um Sim. impacto, sabe? Uhum. Choque. Foi um choque, foi um choque. Então, eu acredito que o início dos dias mais terríveis da minha vida começaram ali, né? Porque até então, quando eu fiquei sabendo dessas primeiras notícias que aconteceram com meu pai, acabou se envolvendo em coisas erradas, mas ainda eu vi a restauração, Sim. sabe? Deus trouxe meu pai de volta para minha mãe. Deus trouxe meu pai para um discipulado dentro de um restaurante, sentado numa mesa de madeira, junto com um pastor que discipulou ele durante um ano, falando de Jesus, falando do amor de Jesus, falando da restauração, do poder do Evangelho. Então, eu estava radiante de tudo Uhum. aquilo que Deus é poderoso para fazer, independente de raça, cor, né? De religião,
Permitiu você viver isso, né? Exatamente. Então, Deus ele faz infinitamente mais, né? Então, assim, a gente com toda aquela expectativa, sabe? Olha o que que Deus está fazendo, e de repente acontece isso, foi um choque muito grande, sabe? Então, ali eu acredito que foi o início dos dias maus, mais maus, né? É Uhum. assim como o apóstolo Paulo fala, né? Que existe o dia mau, e muitas vezes o dia mau não representa um dia, mas às vezes representa Sim. uma temporada, Eu ia usar essa palavra. uma Uhum, estação, uhum. né? Então, de certo que, Salza, você como uma mulher de Deus, sabe que um deserto também não é para sempre, Sim, mas dói, demais. né? Dói. Eu acredito que todos nós já passamos por desertos mais horríveis, né? Talvez não tenha um que é mais horrível do que o outro, né? Sim. Não daria para nomear, porque a dor ela é única de cada pessoa, a história ela é É, única, não dá para comparar, não. né? É incomparável. Uhum. E só que aqueles dias eram os meus dias, né? Eram os meus dias maus, que eu comecei a entrar e eu não compreendia. Por que eu não compreendia? Porque o Yuda, né? Quem é o Yuda? De repente você, né? Ou a audiência está ali perguntando, mas quem é o Yuda? Né? O Uhum. Yuda é um jovem apaixonado por Jesus, jovem que hoje tem 44 anos. Não jovem. O jovem de 44 anos, apaixonado por Jesus há 25 anos, sabe? Um jovem que a qual foi pego depois daquele Rock in Rio que teve no Rio de Janeiro, que eu morava lá no ano de 2000, de tanta coisa que eu fiz errada, né? E tava me perdendo naquele momento de praticamente começando até a traficar, sabe? Algumas Aham. drogas Sim. ilícitas, né? E Jesus me resgatou naquele ano. Me resgatou logo depois daquela festa. Falou assim, você é meu, né? Então, esse é o Yuda, um jovem que foi resgatado há 25 anos atrás, entregou sua vida para Jesus, né? O Yuda é esse rapaz que fez uma entrega total. Uhum. Saiu do mundo de, como fala, lamaçal, sabe? De Uhum. pecado, de sujeira, sabe? De coisa errada. É, e no. Como é que diz mesmo aquela palavra? E no auge da juventude, imagina, Sim. né? Você no auge da juventude, da diversão, né? De você descobrir diversas coisas, de se aventurar e aquela coisa toda, e, né? E o pecado, na verdade, se fosse ruim, ninguém queria, né? É, são bandejas que o inimigo prepara, né? É, exatamente. Então, através de uma célula, você acredita que foi numa célula? Né, a pessoa me chamou, vamos numa reunião, um bate-papo entre amigos. Não, não usaram esse nome, né? Uhum. E era numa sala até parecido com o tamanho Dessa desse aqui. estúdio aqui, Aham. lá no Recreio dos Bandeirantes, lembro até hoje, sabe? Lá no Rio de Janeiro, que eu morava ali no Sim. Recreio, né? E eu fui convidado, vamos participar de uma reunião. E ali tinha umas 8 pessoas, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. Sim. E ali começaram vamos que cantar um louvor e começaram a falar de, né, uma palavra lá bem tranquila. Só que, Salza, eu senti um amor assim tão grande aquele dia que eu não encontrava aquele amor na boate, na diversão, na prostituição, no meio das brigas que eu me envolvia, no meio das drogas, em lugar nenhum. Te Eu, preencheu. gente, eu falei, como que um ambiente tão simplório, né? Uma reunião tão simples, que eu não entendia. Por incrível que pareça, por mais que meu pai ele tinha a linha do budista, né? Da Uhum. religião japonesa, o Shoshone, e o budismo predomina lá. Sim. Minha mãe era cristã, mas assim, afastada. Uhum. Eles nunca encaminharam a gente para nenhuma religião, né? Nunca Hum. incentivou, vocês têm que ser católico, vocês têm que ser.
evangélico, cristão. Deixava livre. Vocês têm que ser, né, de outra religião X, A, B. Não. Nunca nem ensinou, na verdade, quem era Jesus pra gente, né? Então a gente não sabia mesmo quem era Jesus Cristo. Não sabia. A imagem que a gente tinha de qualquer pessoa que andava com uma Bíblia na mão era uma pessoa chata, né, feia. Não imagina isso há 25 anos atrás, Né? né? Então, a gente tinha aquela imagem, sabe? Completamente deturpada, né? Que a gente fala. Então, eu vejo assim que essa época, né? Jesus, ele marcou a minha vida, sabe? Marcou minha vida. Então, esse é o Yuda, é um jovem que mergulhou, sabe, no Evangelho, mergulhou na obra de Deus de uma forma muito precoce, sabe? Assim, fui marcado através de um retiro espiritual. Dentro de uma célula, aceitei Jesus, numa reunião entre jovens, eu aceitei, senti um amor a qual eu nunca senti na minha vida, Salza, sabe? E ali eu fui impactado. Logo depois fui batizado no Espírito Santo, né? E ali eu recebi dons, né, de Deus no retiro, não na cela, num retiro que eu já fui no próximo. Eu não queria ir embora do retiro tão cheio do Espírito Santo que eu fiquei. E ali Sim, eu percebi algo que eu nunca tinha, eu não entendia nada, sabe, do reino, sim. mas o Espírito Santo transbordou minha vida de tal forma que eu tocava nas pessoas lá dentro, pessoas eram batizadas do Espírito Santo, pessoas eram libertas, eu via demônios caindo, coisas, então assim, eu falei, gente, que é isso? Tudo muito novo para mim, sabe? Aham. Então, então eu tive esse chamado muito precoce, né? Então por isso que eu falo assim, por que que foi um impacto isso tudo que aconteceu comigo? Por que que marcou? Porque, como eu falo, um pouquinho da minha história, esse é o Yuda, porque o Yuda foi um cara que foi forjado na palavra, no evangelho, Uhum. sabe? Assim, foi um missionário, morei 4 anos no Japão, fui para 3 países da África, Zimbábue, Moçambique, né? Olha. África do Sul, Joanesburgo. Então, isso tudo é o Yuda, o jovem, sabe, que queima por Jesus, Sim. sabe? Já tive ali, voltando do Japão, na América também, né, na Califórnia, levando a palavra de Deus. Isso, né, na meada de 2018, 19, sabe? Então, assim, é o jovem que queimava por Jesus. Então, assim, por que que eu fiquei nesse conflito que eu falo, que bateu aquela crise de identidade quando meu pai faleceu, da maneira tão dolorosa, né? Porque até então tudo que eu pedia para Deus acontecia. Eu falava, Deus, opera, né? Não é eu que orava, era a misericórdia de Deus que eu Que via Deus se sim. manifestando, não só através da minha vida, né? Mas a oração do justo, da congregação do justo, a gente Sim. via o mover de Deus. E quando aconteceu isso tudo, me deu uma crise de identidade. Foi difícil aceitar, Foi né? difícil aceitar, porque eu falei, Deus, eu sou um servo, eu sou um cristão, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Então veio aquele desespero. Então ali foi o início, sabe? Tá conseguindo Sim. entender? Foi Claro, o não tem início da como não. jornada, né? Que eu de sofrimento, eu acredito que foi o início de ser forjado mais um pouquinho por Deus, né? Porque muitas vezes, Saulo, a gente pensa que não é que a gente pensa, na verdade, a gente fica perguntando por quê, não é? É. Por que Somos Deus? questionadores, Né? né? Por quê? E a gente vê outras pessoas levando uma vida totalmente errada, né? Uhum. A gente vê pessoas levando uma vida de qualquer forma. E a gente fala, por que que comigo aconteceu isso, né? Sabe, eu sou um servo, eu sou fiel a ti, sabe? Eu levo uma vida íntegra com a minha esposa. Uhum. E, gente, falar em esposa, pra você conhecer também mais um pouquinho do Yuda, o Yuda, né? Além de ser um jovem de 44 anos, sabe? É Vamos o deixar isso homem. registrado. É um É o jovem. jovem, gente. Eu tô, né? Porque eu fiquei preocupado esse ano. Quando eu fiz 4.4, eu falei, meu Deus, eu vou falar com essa jovem, né? Eu sou, né, sou casado há 20 anos, vai fazer 20 anos agora, Olha, que né? Em lindo. setembro, 6 de setembro.
com a Alessandra, a qual eu sou apaixonado. Sabe, já aconteceu de você se apaixonar pela mesma pessoa várias vezes? Já. Essa é a minha história com a minha esposa. Sim. Pai de duas princesas, né? Uma se chama Sayuri, né? Que significa flor de lírio, né? E a outra, Sofia Harumi, que significa sabedoria e primavera, né? Então, uma tem 11 anos, né? E a Sayuri vai fazer 18 agora em outubro. Então, esse é o Yuda, tá? Casadinho também. Então, Salsa, é... então, assim, foi um impacto muito grande, sabe? Sim? Então, o, o impacto a qual eu fiquei. Não sei como é que é aquela palavra? Não sei se você consegue compreender. Tipo desbaratinado, sabe? Você, Desbaratinado é essa palavra, porque a gente sabe que um dia, né, a vida acaba, ah, o normal da vida é os pais, né, envelhecerem, e a gente sabe que a gente não foge desse momento. Uhum. Mas, além de ele ser, de a gente, por mais que a gente tenha conhecimento que esse momento um dia chega para todo mundo, a gente não quer ser, ninguém quer perder, Ninguém quer perder. ninguém quer perder. E aí, quando esse momento ele é antecipado por uma situação assim, como que aconteceu contigo, Uhum. e mediante a todo o histórico, a vivência que tu tem, essa caminhada com Deus, que nem tu falou, tudo que tu pedia a Deus, tu via sendo atendido, né? Uhum. E é muito natural esses questionamentos. Por que comigo? Mas eu vejo isso, que é Ele mesmo, tudo vira testemunho, tem um propósito, né? Hoje tu tá aqui contando a tua história, tu não esperava. Não, não Esse programei momento nada disso, não gente. estava Não tem papel, não planejado. tem roteiro, gente. Aqui, ó, a gente não tem script. Você que Nem tô agora pegando colinha no celular nem nada. você que agora é o homem do digital e sabe, né, Uhum. tudo que a gente se preocupa em organizar esses momentos, mas Deus para superar é diferente. Deus para superar é para tu vir contar um testemunho de tudo Uhum. aquilo que tu superou, e são inúmeras coisas que a gente vê Deus realizar na nossa vida, que Ele permite que a Sim. gente enxergue, e outras que tantos livramentos que a gente passa no decorrer do dia que a gente nem sabe. Só tem Uhum. a mãozinha dele ali, né? É. Defendendo, Aham, livrando, é verdade. né? Pegando no colo. Aham. E após essa dor, assim, porque tu me contou nos bastidores que dali a tua vida foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ali, conforme eu falei no início, eu tinha uma empresa, né? Um Uhum. restaurante que era um restaurante muito bem estruturado. Assim, tinha muitas pessoas que vinham de longe, né? Tinha uma fama, né? De qualidade, comida de Sim. qualidade. Enfim, mas era algo que já não vinha, né? Pelo cenário, né? No Brasil, assim, já não estava muito bem algumas coisas, Uhum. né? E quando aconteceu isso, né? Com meu pai, Uhum. eu comecei a ter um desânimo, eu fiquei sem, sabe, ânimo para trabalhar. Como eu nunca tinha passado por dor nenhuma de perca assim de alguém de perto, Uhum. nunca, eu não conhecia o que era depressão, o que que era uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu era um jovem cheio de fogo de Deus, imagina, É. né? Que espalhava fogo de Deus, né? Empreendedor. Empreendedor e, sabe? O empreendedor nem tem tempo para sofrer, diz que é frescura. É verdade. Então, eu não sabia o que que era dor. Não Uhum. sabia o que que era paralisar por algo, Uhum. por algum acontecimento. E também eu sempre tive uma virtude de levantar pessoas, de, sabe, animar pessoas que estavam derrubadas, que, sabe, Uhum. sempre fui aquela pessoa motivadora, olha, não fica aí, tá? Então, agora era eu, Yuda, que estava nessa situação, Uhum. né? Então, não é fácil. Quando você tá naquela situação, você fala assim, pô, é aquilo que eu te falei, o porquê? O porquê?
o porquê. Você passa muito tempo perguntando o porquê. E, na verdade, a gente vê que depois de um tempo é o pra quê, né? Pra quê? Pra quê? E depois de um tempo a gente consegue descobrir que a dor, ela nos dá destino, né? A dor, Sim, ela nos impulsiona para sim. algo muitas vezes que Deus quer nos revelar. A dor, ela muitas vezes nos impulsiona para algo que Deus quer manifestar na nossa vida e quase sempre revela um propósito. Sempre. Mas no decorrer dessa situação, foi a empresa que quebrou, Isso. né? Aí o que aconteceu? A gente teve uma quebra, né, financeiramente, porque emocionalmente não estava legal, não estava bem, sabe? Eu desisti, não queria mais estar ali e consegui passar o ponto, mas assim, através de muita dor emocional, né? E eu falei, agora eu vou ser um investidor, Sim. sabe? E nessa época eu já tinha me qualificado em desenvolvimento pessoal, né, em analista comportamental, gostava muito dessa área de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu e minha esposa Uhum. fizemos a grade da formação, né? Começamos até a dar palestra para casais, treinamentos, fizemos Sim. programas, né, de mentoria individual com outras Uhum. pessoas, mas eu me apaixonei também pela área financeira, que era investimentos, né? Uhum. Trabalhar na bolsa de valores, em criptomoeda. Só que eu não estava legal. Não estava legal, sabe? Só que, sabe quando você não tá legal e acha que tá tudo bem, você vai empurrando com a barriga, Sim. sabe? É assim, por exemplo, eu falava assim, quando vender, eu vou ficar melhor, restaurante. Você achou que o problema era o restaurante. Uhum. Aí depois você viu que não era isso, que eu vivia numa tristeza. O Yuda que sempre foi, né, aquele cara. Alegre, Minha esposa fala agitado. assim: você é Uhum. muito dado, você Uhum. é muito corajoso, do jeito agitado. Você tá tão diferente, você não quer sair mais, fica em casa, né? Tinha muita irritabilidade, só que eu não tava me reconhecendo, né? Mas Sim. quem convivia comigo começou a reconhecer. E depois que eu desfiz do restaurante, um outro golpe que eu tomei, Hum. que me machucou mais ainda, é assim, que quando a gente tem algo, por mais que não era muito, você tinha muitas pessoas por perto, Sim. né? Então, assim, não sei se você já ouviu histórias dessa, né? Diversas. E eu tinha muitas pessoas por perto que sentavam na minha mesa. Depois que eu desfiz da empresa, todos aqueles, não vou falar todos 100%, não, mas Sim. 98% que se dizia amigos, sumiram, Normal. né? Bem normal isso. Sumiram. A Então, história se repete. se repete. Então, Uhum. assim, aí entenda, vai juntando a dor da perca, a dor do luto, a dor da você achar que tem alguém e não tem ninguém, de repente some Uhum. todo mundo, Uhum. né? Aí depois eu entrei no mercado financeiro, comecei a dar mentoria, só que eu gostei mais, fiquei mais apaixonado pelo mercado financeiro. Então dediquei mais tempo nisso. Aí você quebra, perde mais de 250 mil reais, você entra de furada, confia em pessoas que era confiável e tal, algum tipo de investimento. Sim. Você fica com um rombo financeiro, com seu dinheiro, dinheiro de pessoas, com mais de 250 mil reais, você com luto, né? Em luto, tinha acabado de sair de uma quebra, quebra de novo, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, minha vida ficou sem sentido, sabe? Diversas vezes, o inimigo soprou no meu ouvido, olha, pra que viver, sabe? Pra que viver? Eu digo assim, sabe? Eu nunca tive vontade. Eu falei assim, eu vou me pular e acabar com a minha vida, mas eu já senti diversas vezes o diabo soprar no meu ouvido. Pra que passar essa vergonha? Acaba com isso, Uhum. sabe? Acaba com isso. Pra que passar essa humilhação? Olha como as pessoas. Você não é um ministro de Deus? Olha só. Verdade. E eu nunca parei. Toda crise, eu nunca parei de levar a semente. Por toda crise, por todo luto, né? Toda crise financeira, eu sempre achava, Deus, o pouco que eu tenho eu quero distribuir. Né? O Uhum. pouco que eu tenho eu quero cumprir aquilo que tem, que Uhum. tu tem para mim, Uhum. sabe? É o que eu posso fazer. Mas o diabo ele vinha, olha aí, quem é você, sabe?
Nada tá acontecendo nessa vida. E eu vou te falar, amiga. Posso falar assim, amiga? Sim. Quando a gente tá no deserto, parece que ninguém te entende, sabe? Sabe quando você tá naquele buraco negro, que você não vê luz, não vê faísca, não vê nenhum palitinho de fósforo assim, alguém de longe acendendo. Parece que é você e você, porque às vezes você fica até com dificuldade de enxergar a luz de Deus. Por mais que você tenha fé, você chega um momento que fala, meu Deus, parece que eu oro, Deus não me escuta. Então eu não sei, você cristão ou não cristão, né, que está me escutando, se você já passou por isso, sabe de uma coisa, ele te escuta sim. Eu achava até que não, mas escuta sim. Escuta, Salsa. Sabe? Então, foi uma avalanche de coisas que foram acontecendo até o pior acontecer, sabe? Tem pior que isso? Tem, tem que isso, além de uma quebra financeira, quebrar duas vezes, assim, dever pessoas, dever banco, dever, enfim, luto. Eu ainda, talvez, entre o luto e o que eu vou falar agora, talvez isso que eu vou falar agora é mais dolorido, porque você, eu não sei te dizer, Salsa, se a morte tem cheiro, mas parecia que eu sentia o cheiro da morte, porque eu fui num fundo do poço tão grande, né, que eu tive que tomar algumas decisões bruscas, né? Minha esposa, ela ficou tão decepcionada comigo que eu omiti para ela, né, que não deixa de ser uma mentira, né, Sim. que eu tinha quebrado financeiramente. Ela ficou muito triste comigo, ao ponto que chegou a afetar um pouco o nosso casamento, até Deus limpar o coração dela. E ela tem razão, não julgo ela, mas depois, né, Deus trabalhou na vida dela a respeito disso. E um dia, olha só que interessante agora. Outra crise, já estava com uma crise de identidade. Sim. Veio uma outra crise em cima de uma crise, né? Ah, Que um dia minha esposa estava num retiro de mulheres, retiro de avivamento. Eu recebi um convite para pregar num culto oficial da igreja. Um culto cheio, né? A igreja sede. E nesse dia, mesmo passando por isso tudo, recebi convite para pregar. Nesse dia, me dá uma crise de pânico, que eu não sabia decifrar, achei que estava dando alguma coisa no coração, porque eu nunca tinha sentido nada. sim. Então, meu coração começou a acelerar, minha pressão foi a quase 19, subiu de uma forma, começou a dar uma coisa assim, corpo congelar. E a sorte, minha mãe estava em casa lá, né, conversando comigo. Eu pedi para ela me levar para o hospital urgente, que estava tendo alguma coisa no coração. Porque a crise de pânico, ela faz isso, acelera o Faz. coração, a pressão sobe, acontece tudo Tudo que a acontece, pessoa né? que nunca teve, está achando que está tendo um problema no coração. Enfim, a partir dali, né, quando eu entrei no hospital, o médico falou assim, "Ah, não tem nada, colocou eletro, tudo." Eu falei, não, tem. Ele falou assim, não, você tem que procurar um médico, né? Vou te indicar um médico, porque você fez o eletro, tudo. Só que eu não tinha conhecimento que era uma doença emocional, sabe? Eu não tinha, Celso, nunca tinha passado por isso. Então, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Deus, mais uma vez, eu não sou teu servo, não sou um cristão. Já estou passando pelo luto, já passei por quebra financeira, agora eu estou doente emocionalmente. Aí que vem aquela segunda crise, né? De Aham. identidade. E assim, né, Salso? Eu acho que para nós cristãos, né? Eu acho que não é só cristão, para todos nós seres humanos, a gente fica com muitas perguntas quando a gente está de frente a um grande desafio da vida, Muitas. né? Ainda mais quando a gente não espera. A gente fica com muitas perguntas. E a gente que é cristão, né? A gente fica com mais ainda. Porque a gente fala, Deus, eu tô contigo.
Sabe, eu nunca deixei sua casa, eu sempre fiz tudo certinho. Então, assim, foi horrível. Foi quando eu falei assim, eu não sei qual que seria pior. Você falou assim, tem mais ainda, Hilda? Tem. É a crise de pânico. É uma coisa que só quem já viveu sabe. É uma coisa que é assim, é inexplicável, É Salza. inexplicável. Eu procurei, eu tive uma situação de um dia, passei por uma situação assim, Uhum, não profunda como a tua, mas uhum, por que que eu entendo assim só um pouquinho? Porque essa questão hormonal, eu estava oscilando, né? uhum, Mulher tem uhum, aqueles dias que a gente fica oscilando mais, uhum. e teve um dia específico em que aconteceu isso comigo. Eu acordei de manhã irritadíssima. Quando foi próximo ao meio-dia, eu estava com uma vontade de chorar desesperadamente, mas eu não tinha motivo, mas Uhum. aquilo vinha que eu não sabia explicar de onde que vinha. E após essa sensação, eu senti o coração acelerar e eu senti a garganta fechando. E eu estava dirigindo, Nossa. né? E eu consegui ter consciência. Eu falei, porque como eu atendi, uma vez eu atendi uma moça tendo uma crise de pânico no restaurante. Uma vez eu socorri uma moça e glória a Deus tinha farmácia do lado e o atendente da farmácia era enfermeiro, ele sabia como lidar, identificar isso. Então eu assisti tudo aquilo, então eu consegui identificar que eu estava Uhum. e eu comecei a respirar, controlar a minha respiração. Que Não, o ótimo. Senhor é maior na minha vida e eu fui só assim fazendo de tudo para conseguir respirar. Uhum. Porque me veio à memória né, naquela moça no restaurante. Hum. E aí eu fui procurar ajuda, né? Eu fui procurar entender. E por isso é inexplicável. É inexplicável. Uma hora você tá bem Uhum. e do nada você entra nessa crise. Mas, Salza, é algo muito terrível, porque quando a gente entra no ciclo da crise de pânico, não é uma crise que dá. Você entrou no primeiro estágio, Uhum. né? E esses estágios, eles vão aumentando, Sim. né? Se caso você, né? Se caso, uma vez que saiu do controle, Uhum. né? Foi o meu caso, né? Tem pessoas que dá aquele picozinho e ela, né? Consegue controlar. Sim. Mas a maioria dos casos não tem controle. É um gatilho no inconsciente que é É. como fosse um fio de escapado e puf, bateu ali, né, Sim. dentro, acho que é do cérebro, não sei, enfim. E outra situação que eu lembrei que você comentou nos bastidores, junto disso também a dificuldade da questão da insônia, né? Você não. Isso, exatamente. Então, foi tão terrível assim que eu não conseguia sair de casa, né? Eu tinha, quando eu saía, né, eu ia para a igreja, né? Uhum. Depois que comecei a fazer o tratamento, porque quando eu estava em plena crise, era uma coisa tão terrível que eu ajoelhava para orar, me dava crise. Minha esposa saía de casa para comprar pão, me dava crise. Você acredita? Eu não aguentava ficar sozinho, com medo. Mas não era que eu tinha, não é aquele medo, era uma coisa assim Inexplicável. inexplicável. E outra, o meu corpo congelava de uma forma parecia que vinha da cabeça aos pés, só fazia, parecia que fazia aquele dava Uhum. aquele choque. Aí eu falava, Deus, é agora, tô nas tuas mãos. Tipo assim, sabe? E eu lembro, Salso, que isso dava de manhã, de tarde. Eu morava numa casa nessa época, né? Hoje eu moro em apartamento. Eu ia chorar na grama. Eu olhava assim pro céu. Eu falava, Deus, o que? Me cura, me ajuda. Por que que eu tô sentindo isso? E uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. E não conseguia dormir. Não conseguia dormir de nenhum jeito. Só que eu sempre recorria, sabe aquele papo que eu tava Sim, tendo com sim. você no off?
eu sempre recorria a Deus, falava, Deus, eu acredito na cura, eu acredito na cura, eu acredito na cura, eu acredito na cura, eu acredito na cura. E toda noite, antes de dormir, eu não tomava um remédio para forçar o milagre de Deus, sabe? Que doideira, Nossa, né? que Eu vou doideira, essa forçar é o a milagre de palavra Deus. aqui. Você não tomava medicação. Não, para falar assim, olha, hoje eu vou ser curado. Aí não era aquele dia. E aí? Aí eu Aí você não ia. dormia? Não, aí eu forçava até um determinado ponto, porque Uhum. eu sou daquele tipo de pessoa. Se não dormir, eu não consigo trabalhar no dia seguinte, não rendo Sim, nada. sim. Acaba comigo. Tem gente que eu não Que dorme, consegue, né? consegue. Eu É. não, já sou daquele metabolismo que não Eu dormiu, preciso não dormir. produz nada, nada, Uhum. Eu nada, preciso né? dormir. Glória a E, Deus, hoje meu marido entendeu isso. é, e hoje, recentemente, eu tive um diagnóstico, eu fui entender isso depois de muito tempo. Ah, Não é o assunto de hoje, mas eu tive um diagnóstico tardio de TDAH, ah. né? Eu tô no mesmo time. É, Ah, faço parte desse grupo. então eu não entendi que o cérebro do TDAH precisa dormir o suficiente para poder processar bem no outro Olha, dia. isso já é algo que Eu, tu tá me dizendo interessante, é, porque eu fui diagnosticada também há pouco tempo. Tô aham, em processo, tô fazendo o teste psicológico para poder aham, entender isso tudo, né? Me entender melhor, uhum, como que eu opero. aham. Mas é algo bom. Tu sabe que isso é positivo pra Sim, gente, porque a gente tem o lógico. pensamento acelerado, na Não, verdade. sim, É sim, sobre sim. isso. É, A sobre gente só isso. tem que conseguir fazer início, meio e fim das coisas de Uhum, tantas ideias, porque assim, somos abençoados com a criatividade, com a é, força de vontade, com a determinação, engajados de que posso, eu quero, posso, consigo, com certeza. realizo. Aham. A gente tem realmente uma energia diferenciada. Diferenciada. Mas essa questão do sono, eu preciso dormir. Eu tenho muitos anos na minha vida eu não tive a oportunidade de acompanhar a minha filha, essa questão de leva para a escola, busca da escola. Uhum. Então hoje eu estou numa outra fase da minha vida e que eu consigo estar acompanhando mais o Arthur. Então assim, eu tenho que levantar muito cedo. Eu poderia contratar uma van, poderia, mas não. Eu eu estou fazendo eu tô aproveitando, desfrutando daquilo que eu pedi ao Senhor, Legal, sabe? Que eu bacana. queria um marido provedor, um marido que estivesse parceiro junto comigo. E então hoje eu consigo, né? Diferente de outras fases da vida em que eu era mãe solo, hoje eu consigo cuidar Ah, que do, né? legal. Acompanhar essa etapa do meu filho e sinto que que fez falta com a Vitória, Uhum. mas foi o jeito que tinha. E compreendendo isso, eu levanto cedo. Eu levanto muito cedo. Eu acordo às 6 e eu preciso dormir. Eu não consigo dormir tarde e acordar Aham. cedo. É. E o meu marido, ele gosta de jogar videogame. E às Uhum. vezes tu sabe que quem curte videogame vai Uhum. até Vai tarde, até né? tarde. Mas hoje a gente já tem nossos combinados em Ah, relação a legal. isso. Ele já Tá compreendeu tudo bem e a paz combinado. reina. Mas eu me identifico, sabe? Quando tu fala, Aham. preciso dormir, mas eu não Não, sabia que era é. uma questão do Precisa. TDAH. Uhum. É, porque o nosso cérebro, ele gasta uma energia, né? De uma forma com muito mais. Esqueci o nome que fala. Enfim, ele gasta uma energia muito mais. Demanda mais energia do Demanda mais que. energia do que qualquer. Porque o pensamento ele é muito Sim. acelerado, né? Então ele tá. Eu tô aqui com você, minha mente está forçando já a pensar em outras coisas, mesmo conversando com Sim. você, é a Então, máquina que tá rodando pro outro lado e tá rodando para cá também, isso, né? foca aqui. Foca nesse momento. Porque eu também Sim, sim, faço sim, isso. mas eu já aprendi a ter esse É, controle. tanto que eu vou te falar que eu tinha o hábito de as pessoas conversarem comigo e eu fazer as pessoas repetirem, né? O que Uhum, foi, fulano? Ou de a pessoa falar alguma coisa pra mim e ela achar que eu ouvi, mas eu não. Eu ouvi e não ouvi. Eu uhum. ouvi, mas eu não prestei atenção. Sim, é isso aí. É coisa que minha filha e minha esposa reclamam direto. E eu cheguei a procurar, eu fui fazer o teste do ouvido, porque eu achei, eu pensei, só pode Hum, ser que eu sou meia surda, porque assim,
Eu já tento controlar a minha voz, porque eu sou assim falante, falo alto Uhum, mesmo, e eu tento equilibrar isso. Mas, daqui a pouco eu comecei a até achar que eu era surda, porque meu marido abaixa o uhum, volume, eu tô falando muito alto, às vezes estou perto da pessoa e tô uhum. falando alto. Mas isso eu acho que foi uma coisa de criação, todo mundo em casa falava alto. E eu fui fazer o teste e descobri que tenho meu ouvido, glória a Deus, perfeito. Aham. E aí a psicóloga, né, me explicou isso, que o TDAH, você tem um pensamento acelerado e as pessoas falam contigo, mas Uhum, é difícil você prestar atenção, porque a gente uhum. está aqui batendo papo Sim. e vem no nosso É, consciente e os outros temas que a gente se eu quer estiver tocar. em ambiente movimentado, então, gente passando de um lado, passando do outro, é pior ainda. Então não é culpa nossa. Não, Quando a gente não responde o WhatsApp que a gente pensa que não respondeu, fique triste com a gente, tá? Né? Entenda, tenha compaixão da gente, tá bom? e vá procurar se informar, que aí vão É conseguir, verdade, conseguir entender. né? Mas Verdade. e aí, continua Então, o. assim, eu precisava dormir, né? Sim. Precisava dormir e eu era teimoso, né? Sempre fui teimosão, sabe? Da fé. Sabe o cara teimosão Aham. da fé que eu digo, né? Então, É. assim, tem fé, isso vai acontecer, aí não acontecia. Eu achava legal, assim, hoje eu fico rindo, né, da situação, lógico. Era assim, quando acabava o ciclo do remédio, Ah. que hoje eu não vou comprar. Era principalmente quando acabava o remédio, não vou comprar, não vou comprar. Aí não comprava. Aí chegava lá, passava meia-noite, uma. Aí eu falava, vou ver um filme, que gosto de ver um filme, né, tal. Aí daqui a pouco eu falei, não, gente, tá acelerando mais. Eu falei, meu Deus. Aí eu colocava aqueles Discovery Planet, Aham. Animal Planet, né? Aham. Que era mais de animais para Ah. abaixar a frequência do cérebro, Sim. para ver se me dava sono, sabe? Eu falei assim, não, vamos Desculpe eu mudar. rir, mas eu só tô imaginando. Ah. Ai, ai. E eu falei assim, agora vamos baixar a frequência, porque agora vai vir um sono. E aí passava, e nada. Aí quando eu falei assim, amanhã eu tenho que trabalhar. Aí sabe o que que eu fazia? Hum. Pegava o carro, saía da minha casa, ia procurar uma farmácia 24 horas, porque eu já tinha, sempre tinha receita. Que acabava uma, já tinha de reserva a Não outra, ia pro né? Mac, pelo menos. Eu vou pro Mac. Madrugada ia comprar receita para me tomar um remédio para dormir. Sério. Mas mesmo assim eu ia orando, Ah. né? Quando pegava no remédio, eu orava, dizia, eu não vou tomar mais isso, eu não preciso. Declarava, Uhum. não preciso mais. E eu fui subindo, porque o tratamento, você tem que fazer um tratamento muito sério, sabe? Sim, Que isso é sério. é sério, Deus criou ali, né, os médicos, né, a ciência, Uhum. e a gente tem que entender que fé é fé, gente. A gente tem que, né, Separar, né? separar, saber separar, sem religiosidade, né? Isso. Por mais que a gente tenha fé. Até porque Deus, ele que ungiu os médicos de todo Isso. conhecimento, tudo vem dele, então é um Uhum, conjunto, é oração, é ação, uhum. e às vezes tem que ter mesmo esses Ah, remédios, é um conjunto. com certeza. Encontrar o médico certo, o tratamento certo, Uhum, é de Deus. sim, com certeza. E assim, Salz, eu fazia essas doideiras, sabe? Aham. Cada caixinha de remédio que ia acabar, eu clamava. E assim, cada mês que passava, por causa do tratamento com o psiquiatra, né? Uhum. Ia aumentando a miligrama, porque é um estágio, né? Sim. Você começa ali pequeno, tal, 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 mas eu perseverava, perseverava, perseverava. Quando foi com 9 meses de tratamento, alguma coisa assim, não chegou nem a um ano, não Uhum. completou praticamente 10 meses, eu acho, sabe? Que não significava que com um ano você para o tratamento, Sim. depende da sua evolução. Só que até então não tinha evoluído nada, Que né? Eu desespero. ainda, continuava ainda em alguns ambientes dava pânico, né? Ainda não conseguia dormir, só que a minha fé ainda perseverava E a naquilo. tua esposa? Tua fé e a tua Nossa, esposa é perseverava, verdade. né? Só Deus. Glória a E Deus por. eu acabava aquela caixinha naquele Ah, mesmo ciclo, sabe? Não vou, não vou. Aí até que um dia deu certo. Você sabe o que aconteceu? ah, Acabou a caixinha de remédio, né? Acabou o remédio, na verdade, né? Ficou só a caixa. Eu falei, não vou. Eu vou
ser curado hoje. Sempre declarava, né? Sim. Eu apaguei nesse dia. Vou acordar no dia seguinte. Sempre minha esposa dormia primeiro, né? Ela não viu que eu dormia, que eu apaguei. Sabe o que aconteceu? Só fui dar conta no outro dia de manhã. Não era de madrugada que eu acordei assustado, aquela coisa. De manhã. Que benção. Dormi igual um passarinho. Ai. Aí eu toquei minha esposa. Amor, amor, amor. Um milagre aconteceu. Olha só que doideira. Desse jeito. Um milagre aconteceu. Ela, o que foi? Você acredita? Eu consegui dormir sem o remédio. Ela, mentira. Eu falei, sério? Eu consegui dormir sem o remédio. Eu não tomei o remédio. E eu consegui. Deus me curou. Sabe aquela convicção? Convicção. Aquela convicção. Sabe? Gente, por favor. Eu não tô falando de você fazer isso em casa. Eu fiz porque foi a minha experiência com Deus. Sabe? Eu seria um responsável aqui, Salve. Fala, ó, para de tomar o seu remédio hoje. Não faça isso, gente. É uma coisa muito séria, você sabe, né, Salve? Muito. Tratamento, né? Sim. O desmame, fazer tudo é muito É sério. um processo, É um né? processo. Aí sabe o que aconteceu? Com a minha doideira, com a minha Com a doideira, impulsividade né? de ter TDAH, né? É sobre- Junta a fé e a Aham. impulsividade, eu cortei todos os remédios da noite e do dia, sem desmame, Ai, e sumi do psiquiatra. Jesus. É só Jesus na causa mesmo. E aí? Você sabe o que aconteceu? Fui curado. Glória a Deus Glória a por Deus isso. nas alturas. Nas alturas, sim. Nossa. Não faça isso, gente. É. É uma irresponsabilidade. É- Se você fizer isso, parar um tratamento, porque isso pode voltar 10 vezes pior. Eu estou falando, Salza, aqui com Da tua propriedade experiência, né? da minha experiência, com muito temor e tremor a Deus. Da minha experiência. E eu estou te dizendo, audiência, amigos, amigas, né? É possível, todas as coisas é possível naquele que crê. Se Deus realmente um dia for a vontade dele, né? Operar, ele vai operar. Mas se ele não operar, ele continua sendo Deus. Exato. Não é isso? É sobre isso. Sabe o que aconteceu? Ah, Parei com tudo, né? Depois de um tempo, o médico, né? Falou que você tinha que voltar, que estava acontecendo. Fui chamado até de irresponsável. Falando, ó, que isso? Por que que você fez isso? Não se faz, você estava num estágio já e fazer um desmame assim. Você precoce, cortasse, cortou, você absoluto. podia ter vários. Eles vão falando, né? Aham. E dá um surto e. Salsa. Aí eu falei assim: olha, eu não sei se o senhor crê, mas eu fui curado, né? Mas você tá bem? Tá. Aí sabe aquelas perguntas, né? Do médico. Mas isso, você tá sentindo? Isso, você tá sentindo? E diante de um desafio, né? E quando, porque são os gatilhos que vão acionando. Gente, é tão terrível a crise de pânico, sabe? Que quando você está num estágio avançado, você tem que mudar vários hábitos seus. Eu não conseguia mais ver rede social, eu não conseguia ver uma notícia ruim. Quando alguém falava assim no jornal, na verdade eu parei de ver jornal, mas quando eu ouvia alguém falar assim, ó, fulano morreu, estourava na hora o gatilho, puf, plim, dava aquele zumbido assim no ouvido, meu corpo já congelava. Se alguém chegasse para falar de mal de alguém, mesmo que fosse uma notícia ruim em família, eu não aguentava. Interessante Pessoas tu falar tóxicas, isso. eu não aguentava ficar perto. Sim. Gente, é horrível, horrível. Só quem já viveu o estágio mais avançado da crise de pânico vai saber o que eu estou falando. Né? A sensação horrível de morte. Mas, glória a Deus, Salsa. Glória a Deus. Né? Falo com muito temor e tremor a Deus aqui. Que Deus, Ele me deu uma grande vitória, sabe? Ele realmente me curou de um processo de tratamento, sabe? Da crise de pânico. E hoje, como eu falei para você, a dor, né? Ela revela um destino, né? A dor, muitas vezes, ou quase sempre, revela o nosso propósito. E que propósito é esse, Hilda? O propósito é falar para as pessoas que precisam escutar isso. É falar para as pessoas, falar que no meio do Deus para superar, né? Que talvez você que está em casa
né? Talvez sua dor não é igual à minha, mas seja uma outra dor emocional, algum trauma na sua infância, algum abuso, né? Alguma violência. Eu não sei. Eu só sei uma coisa, que nós, Salsa, cremos no Deus Sim. do impossível, que Ele está pronto para atender os seus filhos, né? E na hora certa. Por que que eu digo na hora certa? Porque muitas pessoas querem na hora dela e muitas vezes se frustram. Sim. Então, na hora certa, porque Deus tem a hora dele de trabalhar e manifestar, não é? Verdade. E na hora certa ele vai operar, vai te resgatar desse deserto, desse ambiente, dessa dor profunda que você está vivendo. Então, não desista, tá? Não desista, porque Deus te ama. E nesse processo foi que você descobriu a raiz de tudo, né? É, Você exatamente. não, até então você não entendia por que estava passando por isso, mas foi no processo que você descobriu a raiz. Isso, eu descobri a raiz e tem um outro detalhezinho também. Olha só, eu falei da crise de pânico, né? Sim, Você lembra que eu falei do luto, que estava vendo luto? Só que para sim. mim, como eu nunca tinha vivido o luto, era algo assim que, fiquei triste, aquela coisa toda. Só que eu não sabia no profundo o que que era um luto, que era a primeira vez, Sim. né? Então, são coisas realmente diferentes. A crise de pânico, a ansiedade, o luto é uma outra coisa diferente. Só que passou os anos, depois dessa, é, dessa parte da crise de pânico, eu recebi uma outra cura, isso 2 anos depois, que eu não sabia. Você acredita, Sasa, que uma pessoa é capaz de ficar uns 4 anos de luto? Eu não faço ideia, porque eu não tive essa experiência e não quero ter, ninguém quer ter. Eu não, Pois é, eu eu não não sabia. vivi. Eu acho que a gente vive diversos lutos em diversos aspectos da Uhum, nossa vida, né? sim. Mas falando nesse luto, eu só lembro da minha adolescência, que eu perdi dois amigos Uhum, tragicamente, que não eram bem meus amigos, mas eram pessoas que eu convivia no sentido que lá na minha cidade, interior do Rio Grande do Sul, no tempo que ainda permitia, que era permitido bingo, não teve um período que tinha os bingos? uhum, E eu era atendente, 19 anos, acho que eu tinha, uhum. 18, 19. E essas pessoas jogavam bingo e eu conversava com a mãe, com a família, eu conhecia toda a família, porque eu sempre fui de fazer amizade, né? E aí aconteceu essa situação, assim, a que mais me chocou Uhum. de luto foi que eram pessoas que eu via todas as tardes no bingo e de repente a namorada entrou lá contando que eles haviam sido assassinados, né, na praça da cidade. E só que momentos antes disso acontecer, eles estavam lá jogando bingo e conversando comigo. E aquilo para mim foi um choque. Eu via todos os dias eles. E foi um choque, e eu sei que eu, eu fui viver Eu me lembro de eu ir no enterro, de eu ir. E de eu visualizar e eu chorar muito a ponto que eles achavam até que eu tivesse algum relacionamento, mas não era. Era um choque Nossa, imagino. momentos antes disso acontecer, eles estavam conversando comigo. E depois disso, eu me recordo, eu nunca vou me esquecer. Eu tive um sonho. Hum, Um sonho que eu encontrei esses dois irmãos. E nesse sonho eles me abraçavam e falavam para mim que estava tudo bem. E eu acordei serena desse sonho, tranquila, e aí aquilo foi embora. Aquele sentimento que eu tinha, triste, aquele choque, aquilo me lembrar, foi embora depois daquele sonho. Essa nossa. foi a experiência, assim, que eu tive, assim, que me chocou, Uhum, né? entendi. Então, só para fechar esse bloco Sim. aqui da, da minha história, né? Logo depois eu fui na Estância Paraíso, né? Que é um Uhum. ambiente que tem um sítio, tipo um sítio, né, da Lagoinha Batista, aonde tem umas imersões ali para você passar ali, né? Fazer um Uhum. renovo, né? Espiritualidade. Então ali, gente, foi algo sensacional, sabe? Porque assim, a dor, conforme eu falei, a dor
do pânico é uma e do luto é outra. Só que pra mim já tava tudo bem, só que eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, sabe? Que eu não aguentava ver foto do meu pai, chorava muito, Sim. sabe? Então, assim, mas eu fui porque eu queria me fortalecer. Eu sempre busco me fortalecer espiritualmente, sabe? Busco imersões para participar. Mas quando eu cheguei nesse lugar, uma das primeiras ministrações que teve foi sobre paternidade. Quando falou sobre o assunto nessa ministração, Salso, eu chorei tanto, eu chorei tanto, assim, de berrar. Uhum. Eu entendi aquele dia que a dor que eu carregava ainda era a dor do luto, Uhum. né? E Passado 4 anos. 4 anos, 4 anos, gente, e na hora ali eu entendia duas coisas, que eu estava sofrendo ainda pelo luto e que eu estava magoado com Deus, porque ele tinha levado meu pai. Você acredita nisso? Sim. Porque ele não tinha resgatado meu pai para a vida, né? Uhum. Embora eu tenha certeza, né, que ele foi salvo. Ele foi salvo. Sim. Mas a gente queria ele aqui, um exemplo, né? Sim. Então, aí eu, oh Deus, me perdoe, pai. Me perdoe. Gente, chorava, 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 chorava. Então, assim, foi esses dois episódios, sabe, que marcou a minha vida, né? Quando falo de superação. Esses dois ambientes que eu falo, que ambiente é esse? É o centro da vontade de Deus, sabe? Quando os momentos mais terríveis da minha vida, que eu considero, eu acredito que foi o luto. Gente, eu nem sei se existe isso, mas eu poderia falar, tá? Que o luto invisível. O luto invisível. Mas Gente, o luto invisível. não sei, eu vou até estudar sobre isso, mas existe, cara. Eu vivi isso, Uhum. achando que já tinha superado, né? Uhum. E no encontro com Deus. Interessante, eu sei que eu falei bastante, mas só queria Falou. falar mais uma coisa. Pode falar. Quando nós nos encontramos com Deus, Ele nos revela coisas assustadoras sobre nós, né? Então, vale a pena encontrar com Deus, né, Salsa? Vale muito a pena. Nossa vida é transformada, o nosso caráter, tudo, a nossa vida e a vida de quem está ao nosso derredor, Uhum. né? É tocada, é transformada. E eu só tenho a te agradecer, Ah, tá ótimo. porque, que nem você mesmo disse, né? Não estava preparado para este momento. Gente, eu tô até com vergonha. Era pra dar só uma palhinha. Falei, brá. Falou, e não, e eu me contive. Não deixei nem a host falar Eu me direito. contive, porque assim, quando eu comecei a gravar podcast, o marido falava isso, te contenha, porque é a pessoa contando a história da pessoa, né? Aham. E é difícil para mim, porque a pessoa vai contando a história dela e a gente se identifica em Uhum. algum aspecto. Sim, 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 sim. E eu acabo falando um pouquinho daquilo que aconteceu comigo. É inevitável. Se você acompanhar a primeira temporada, tem ali um pitaquinho falando um pouquinho de alguma Aham, vivência minha. acontece. Dá uma Acon- pincelada, né? mas eu tô trabalhando isso, porque realmente é para a pessoa vir contar a história dela. E agora, depois que tu fez essa descoberta, o que mudou? Qual foi a partir de feita a descoberta nesse lugar que tu tava, que tu entendeu, como que foi a tua vida depois dessa descoberta? Ah, foi outra coisa. Outra coisa. Quando a gente encontra o caminho da cura, né? Uhum. Cura, poderia dizer restauração, a gente se reencontra com nós mesmos, né? A gente reencontra o nosso propósito, Sim. a gente reencontra a nossa identidade, porque eu acredito assim, o propósito é um só, é aquilo que Deus desenhou para sua vida. A identidade é uma, é aquilo que Deus te fez
fez você salsa, serva, né, com uma missão linda, o Yuda, tá. Então, assim, a gente que se perde. Através das dores, a gente muitas vezes, né, não que a gente quer se perder, mas infelizmente a dor ela tem esse poder de nos deixar desbaratinado, confuso, né? Então eu me achei novamente, né, no meu propósito, na minha identidade, né, consegui ativar um projeto também antigo, né, que também tem a ver de levar a semente, né, de Sim. Deus através, né, das mídias, né? Hoje eu sou um mentor digital, né, faço mentoria digital, né, sou especialista em mentorear pessoas também desde Sim. 2017, há quase 8 anos, né? Então, assim, toda essa sede, né, que eu tinha, né, que foi neutralizada através da dor, isso foi restaurado, Restaurado né? no encontro com No Deus. encontro com Deus. Eu falei que coisas terríveis acontecem No no encontro com encontro com Deus. Deus. Tu sabe que quando eu Exatamente. cheguei aqui no estado do Espírito Santo, eu já era batizada, mas assim, uma Aham. nenenzinha. Me considero uma nenenzinha nesse caminho, Uhum. nessa caminhada. E o meu pastor aconteceu exatamente isso. Eu fui na igreja, eu estava toda feliz, a minha casa era próxima à igreja, e ele estava divulgando o encontro com Deus. Só que quando ele fez essa divulgação, e era a minha segunda ida nessa igreja, ele falava com uma empolgação e a sensação que eu tinha é que não tinha mais ninguém na igreja, que era ele falando, que era o Senhor Uhum. falando comigo, Uhum. e veio na minha mente assim: nossa, que coisa linda! O Senhor me trouxe lá do Rio Grande do Sul para o teu encontro com Deus aqui, que lindo! Assim, é verdadeiramente um encontro com Um Deus. encontro, Esse momento, né? Que as é. pessoas a pessoa tem que se permitir a ter essa Tem, experiência, né? tem, tem. Olha, a gente vê tanta pessoas buscando tantas coisas, sabe? Busca o encontro com Deus. É. Ah, mas tem tanta gente, né, que critica os movimentos de encontro, o movimento AB. Olha, deixa falar o que quiser, é você e Deus, É sabe? isso, Afinal de contas, quem é que precisa? né? Eu preciso, cada dia. Eu também preciso. Eu quero, a minha oração é que seja feita a vontade dele, É. do jeito dele, no tempo dele. Hoje Uhum, eu entendi isso, que não uhum, pode ser diferente disso. Eu quero estar debaixo da tua vontade, Deus, no uhum, centro da tua vontade. Eu sempre oro para que ele, porque tu sabe que quando a gente trabalha com mídias, né, os uhum. convites são vários. Então Sim, eu sim. sempre oro para que ele faça as conexões certas com Uhum, pessoas que estejam alinhadas com o propósito que ele planejou para minha uhum. vida, né? E que elimine quem não tá dentro Legal. desse propósito, ou que eu consiga tocar vidas, que eu consiga Uhum, mostrar ele e o uhum, propósito, né? Porque às vezes uhum, é sobre essa nossa história. É a tua história. Quantas pessoas hoje estão sendo tocadas, estão entendendo, está virando uma chavezinha. Eu tô com esses sintomas, eu vivenciei isso. isso. Peraí. E vão despertar e vão entender que elas não estão sozinhas, Uhum, que não, que nem você viveu esse momento de pensar que Deus não está me escutando, esse conflito de achar, uhum. Deus não está me escutando. Como assim? Eu estou fazendo tudo certo, eu sou temente e tudo isso está acontecendo, mas somos marcados. A É. gente sabe que a gente é marcado porque a gente é escolhido e que a gente tem um grande propósito, que é Uhum. de transformar, É. que é de transbordar na vida das pessoas através da nossa história. E É nossas isso. histórias, elas precisam ser contadas para que as pessoas, porque as pessoas que vivem no mundo, elas vivem cegas. Eu vivi cega, todo mundo tem essa fase, a gente vive nesse mundo, as pessoas não entendem que, de fato, o espiritual é real. Existe o mundo espiritual Uhum. e isso é muito sério, Muito, muito. né? E olha que tão lindo.
a tua história, a tua reviravolta. Hoje a gente está aqui, você é um empresário, Uhum, né, de sucesso, ajudando a gente a desenvolver o Deus para superar. Quer uhum, dizer, eu vejo ali Deus resgatando sonhos, né? aham. Sonhos, te dando uma nova direção, um novo sentido. Eu vejo que você está vivendo um novo de Deus para tua vida, né? Olha, só tenho a agradecer a Deus, sabe? É. Deus, eu tenho um ditado, desculpa falar aqui no podcast, qualquer coisa pode cortar depois, tá? Deus é bom, o diabo que não presta. É, não, mas é sobre isso. Ai, É, ai. é isso. E a gente faz a escolha, né? A gente, Aham, né? Porque assim, ele é tão bom que ele uhum. permite que a gente escolha. Exatamente, eu defendo muito isso, tá? Uhum, Que a gente tem que aprender é a tomar decisões assertivas. uhum. Porque muitas vezes também Deus não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vivendo. A gente só está colhendo aquilo que a gente Que a plantou. gente plantou. E glória a Deus, né? Todas as manhãs, né? Uhum. Ele tá nos acolhendo, É, né? Ele nos perdoa, é né? A verdade. misericórdia dele, né? O Cada momento manhã que se há renova. o momento que há o arrependimento, há a Uhum, confissão, ele tá de braços abertos para te acolher da maneira que você estiver, uhum, é verdade. né? Então não tenha vergonha, porque é assim, ó, medo, vergonha, insegurança, né? Uhum, São tudo flechas do inimigo para te paralisar, para te atingir, para não deixar você ir em frente. Porque o inimigo, ele enxerga o que tem preparado para você. E ele quer te impedir de alcançar a graça, de alcançar a bênção. E é isso. é verdade. Concordo plenamente. Quero te agradecer a tua presença. E onde que as pessoas te encontram, Hilda? Então, me encontra, né, no Instagram. No meu Instagram é eu sou o Yuda. Engraçado o nome, né? É Aham. porque, imagina se eu colocasse lá Etsu Yuda. Todo mundo ia. É, Meu Deus. Gente, imagina Hilda é mais fácil. imagina, né, tanto bulinado que eu fui na minha infância. Que soco, que chute, né, Nossa. Jirai, Samurai, Kawasaki, Ah, tudo que vocês imaginaram já fui chamado, tá? Mas ah, vamos lá. Arroba eu sou Iuda. Fica mais fácil, né? Eu sou Iuda. é isso. E faz um convite para as pessoas conhecerem esse espaço tão especial. Ah, legal. Gente, aqui a gente tá, né, nessa segunda temporada tremenda, né? Deus para superar, juntamente com essa preciosa de Deus aqui, a Salsa. A gente está no espaço da Space Digital. Se você quiser conhecer também a Space Digital, tá? Você vai no arroba Space, no final você vai colocar EY. Tem um Space, né, que é padrão. Você coloca um Y depois, ponto digital. Você vai conhecer, né, esse estúdio maravilhoso, essa empresa de marketing também, tá? E se você quiser também conhecer pessoalmente esse ambiente maravilhoso, a qual Deus para superar, juntamente com a Salsa, através dessa serva abençoada de Deus, está aqui nessa segunda temporada, né? E muito mais outras temporadas, assim creio eu. Venha também você, né, conhecer e participar aqui desse estúdio de podcast. Te espero. Você sinta-se convidado, né, a participar de Deus para Superar, a participar do teu podcast também, Ah, né? verdade. Tu também tem um podcast. Aham. E venho conhecer o estúdio. Eu vejo que há uma carência muito grande nessa questão do social. As pessoas ainda estão à procura de um profissional para cuidar, né, da sua rede social. E Uhum. o Hilda está aí disponível. Hello, pessoal. Inclusive tem curso, né? Também Tem você tem as mentoria. mentorias, né? É,
Esse final de semana a gente teve a mentoria aqui do zero ao digital, né? Olha, Ensinando pessoas a impulsionarem seus negócios, né? Ou até mesmo aprender uma profissão para, né, cuidar de outras sim, empresas. é isso aí. Que alegria. Foi um sucesso Pô, esse gratidão. podcast, esse start nessa segunda Uhum. temporada. Eu acho que foi muito de Deus, realmente, né? A tua história, ela é assim, ela chega a deixar a gente assim, sem fôlego, sem ar. Tu vai falando e tu foi contando e ainda tem mais. E eu pensei, pode piorar? E quer dizer, realmente É, é foi ao porque fundo do eu dei uma, poço e eu ressurgiu. dei uma pincelada no off, né? Sim. Mas eu não falei a raiz, né? Do por E que gerou uma dor tão grande, né? Mas o importante é que venceu. É, Porque com Deus nós somos mais que mais que vencedores, vencedores, né? né? Todos os dias. Então, assim, se a Verdade. pessoa estiver passando por uma situação, recorra a Deus. Não tem outro Uhum. caminho. Não é o dinheiro que vai te salvar, não é os contatos que vão te salvar, que vai te Uhum. salvar. É só Jesus. Só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14,6, né? Eu acho que é isso. E fortalecer, né? Aham. Fortalecer a fé. Porque a fé vem pelo ouvir, né? Uhum. Então, assim, todos os dias é muito importante a gente orar, ter ação, ler da palavra, ouvir da Uhum. palavra, porque eu vejo assim que quando a gente vai se conectar, ter intimidade com o Senhor, a gente pede o discernimento, a gente pede o entendimento e Ele abre a nossa mente para aquilo que Ele quer nos mostrar, para aquilo que Ele quer nos trazer clareza. E como a vida fica mais fácil, fica mais leve quando tu tá debaixo de uma direção certa, né? Mas é um hábito, Uhum. é que nem academia. É, Né? Porque na hora verdade. de ler a Bíblia, a gente vem o sono, né? Uhum. Então, assim, são várias situações do nosso Uhum. cotidiano Uhum. e a gente tem que ficar firme com o Senhor, Uhum. mesmo sendo um servo, que nem você disse. Uhum. Quantos anos, né, que você disse, cheio, né, de Deus, de Jesus, e você passou É. por tudo isso. Imagina se fosse sem Deus. Você passou essa Misericórdia. situação toda com Deus. Misericórdia. Imagina se fosse sem, É, né? Que você não tivesse o conhecimento da palavra, é verdade. né? Aí o inimigo ia soprar no teu ouvido aquelas coisas ruins e Uhum. fim, É. né? E muitas vidas são ceifadas, né? Sobre Você isso. sabia, já está no final, eu sei, mas só Aham. uma informação. Você sabia que o índice de suicídio, ele é muito maior entre homens do que mulheres? Não, não sabia. Por incrível que pareça, porque homem não pede ajuda, mulher pede. Verdade. As mulheres são mais sensíveis, mais Uhum. emocionais. O homem, por ser razão, quando ele está com dor, ele tem orgulho. Então é Uhum. mais fácil ele acabar com a vida que acabou o problema. Uhum. Então fique atento a tudo isso que tu tá vivendo, tá sentindo. Fique atento a pessoas que estão perto de você e que daqui a pouco estão diferentes. Fique atento, se conecte com Deus, ele vai te ajudar nessa caminhada de tu superar qualquer situação adversa que você esteja passando, né? E Uhum. ele coloca pessoas para ajudar a gente. É Ele verdade. coloca a gente a ajudar Aham. pessoas e é desse jeito que ele faz, É. né? Se essa história fez algum sentido para ti, entra agora aqui, te inscreve nesse canal, compartilha, dá o teu like, comenta para que essa plataforma entenda a importância, a relevância, né, de Deus para superar e compartilhe com mais e mais pessoas e vamos espalhar, vamos falar de Jesus, vamos lá levar esse Jesus que cura, que abençoa, que provê para todo mundo.
Porque Isso aí. parece, assim, repetitivo, mas o óbvio, a gente tem que repetir. É isso aí, gente. Clica, comenta, compartilha. Pode reforçar? E caminhe pro seu amigo. Assim, né? Vocês sabem que eu trabalho com digital, né? Assim, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais vidas. Olha só, gente. Não é para mais pessoas, é para mais vidas que precisam escutar essa mensagem e ser resgatadas. Olha só que profundo. É um clique teu, né? É um Um compartilhar. clique, um clique. No É isso aí. compartilhar dessa mensagem, Você pode tu tá estar fazendo salvando lead. alguém. Aham, pode estar salvando alguém, é sobre Com isso. certeza. E eu te convido para finalizar esse episódio junto comigo, dizendo o nosso lema. Ah, Junto comigo. tá. É Deus pra para superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar.